Então, capítulo 19 de Mateus, versículo 16. O homem rico. O homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Então, veja aqui como ele era religioso, já para começar. Porque ele fala, que boas ações tem que fazer? É só uma coisa... Ele só queria saber das boas ações. Não, então o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer por mim, assim, um esforço próprio, hein? É uma troca. Eu faço uma boa ação, você me dá uma coisa em troca. Exatamente, bem colocado. Então, é o espírito religioso 100%. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Que boas ações a gente poderia fazer? A gente pode se esforçar tanto quanto a gente quiser. Quem é bom? Eu sou o Senhor. A gente não consegue ser bom. A gente vive num corpo corruptível, com carnal, com desejos ruins. Então, mesmo sendo bom, a gente nunca vai ser bom tanto quanto Deus é bom. É impossível chegar nesse nível de bondade. Se você desejar entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí sim. Quer fazer alguma coisa boa para entrar na vida eterna? Então segue nos preceitos. Me segue. E guarda os mandamentos, que na época eram os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. Jesus respondeu: não mata, não cometa adultério, não rouba, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ama o seu próximo como a si mesmo. Aí ele responde assim: tenho obedecido a todos esses mandamentos. Disse o homem: o que mais devo fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, então vá, venda todos os teus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. O que era a perfeição para Jesus, hein? Porque até então a gente tem que entender bem por que ele colocou isso assim. Se você quer ser perfeito. Ser perfeito para Jesus era segui-lo. Ele fala no final, depois venha e siga-me. Então, isso que ninguém estava seguindo a ninguém, né? Porque quem era, ele seguia talvez um profeta, que falava de Deus. Eles não tinham, assim, o Cristo, como é difícil dizer, né? Eles não podiam ser discípulos. Eles faziam parte do povo. Jesus, ele é onisciente, ele conhecia o coração dele, ele sabia que ele estava perguntando da boca para fora, né? Exatamente. Tipo assim, porque não quer dizer que a gente tenha que fazer isso daqui, porque Jesus só perguntou isso para ele porque ele sabia que ele não ia fazer. Amém. Ele sabia do coração dele, do homem, né? Que era rico. Ele não ia vender as coisas dele para seguir Jesus. Exatamente. Porque também eles não seguiam ninguém. Porque seguir a Deus era obedecer aos mandamentos. Entendeu? Não era de seguir a Deus. Era obedecer. Tem uma lei, tu tem que obedecer à lei. É pronto. Era a lei que estava em vigor naquela época. Então, aqui ele está falando, ele está fazendo já essa diferença. Então, tudo bem. Você está cumprindo a lei, então agora vende os teus bens e me segue. Além de vender os bens, você vai dar aos pobres. Aí vamos ver se realmente você é perfeito. Óbvio. Aí, o que ele respondeu? Tenho obedecido a todos esses mandamentos. Não. E venha e siga-me. Quando o rapaz, no versículo 22, quando o rapaz ouviu isso, foi embora como feliz, não triste, né? Porque ele viu que ele não conseguia ser perfeito. Então ele foi embora triste. Né? Mas aí ele é tão imperfeito que ele nem podia chegar e falar assim, eu tenho tanto. E se eu der pelo menos a metade? Nem isso ele foi capaz, né? Pois é. Ele foi capaz de chegar e se desprender um pouco, né? No entanto que ele estava totalmente preso aos bens. Completamente. Aí ele falou, quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste. Por quê? Porque tinha muitos bens. Então não queria se desfazer, não. Então é isso que a gente... O que a gente está? A gente é capaz de trocar, nesse sentido, trocar nossos bens para Cristo, trocar nossa vida na terra para seguir a Cristo.
É isso, a gente tem que ser desapegado. Se a gente não é desapegado, a gente não consegue nada. É impossível se a gente ficar apegado, seja a bens materiais, a pessoas. Às vezes a gente é apegado a pessoas, hein? Sem essa pessoa a gente não é capaz de viver. Ou, ou às vezes a segurança. Só de saber que eu tenho um seguro, por exemplo. Ah, tenho um seguro saúde. Ah, mas de repente eu não pago mais esse seguro. O que é que eu vou... A gente estava começando a ter disso uma vez, né? Se a gente parava de pagar ou não. Eu falei, não, o dia que dá para pagar, a gente paga. O dia que não dá mais para pagar, a gente não paga mais. É pronto. Porque tem que ser... Isso não é nossa salvação, não, seguro. É Mas Deus. quando você fica preso a alguma coisa, parece que aquilo dali acontece. É? Quanto mais você quer aquilo ali, o seguro, alguma dívida, alguma coisa ali, você fica preso. Você Quando fica- você se desprende, as coisas vai natural, É, você vai consegue as fluindo. coisas natural. É isso que ele pediu para esse jovem rico. Ah, você consegue se desprender da... Aqui era do dinheiro, da riqueza dele, mas pode ser um seguro-saúde, pode ser um... Será que a gente conseguiria viver sem? Ou viver sem carro, viver sem, sei lá, qualquer coisa, hein? É que a gente pensa, não, sem carro estou perdido. E não é, porque talvez estou. Mas Deus vai certamente compensar com outro carro, com alguém que vai me levar. A gente tem que confiar que sempre Deus vai dar uma solução. Ele dá. A menos que a gente faz de propósito e tenta Deus. Aí é diferente. Mas se não for o caso, ele vai dar uma solução. Continuando no 23, aqui tem um subtítulo, são as recompensas do discipulado. Né? É quando a gente é discípulo mesmo, cristão, discípulo de Jesus. Porque a gente tem uma troca, na verdade. A gente recebe, não é uma troca, mas a gente recebe uma recompensa, hein? Em troca. Mas a gente não faz isso pela troca, só que a gente vai receber uma recompensa. Então Jesus diz a seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Eu muitas vezes falei aqui, eu repesquisei, não sei porquê, se é real o que eu estava falando, ou se eu estava... Sobre rico de espírito, essas coisas. Não, sobre a agulha, que lá, geograficamente, tem uma passagem que se chama agulha, onde eles têm que descarregar os camelos para poder passar. Passo carregado. É. Eu acredito que existe também. Mas eu pesquisei nas fontes dessa passagem, e depois tentei encontrar nas coisas judaicas o que é o camelo. O camelo é uma corda que eles colocam, que se chama camelo, porque essa corda ela trazia alimento. Eu vou mostrar aqui para a gente imaginar por que ele está falando isso. Ó, aqui tem uns buracos na muralha de Jerusalém. E quem ficava, quando Jerusalém tinha inimigos que estavam lá, ou que eles não podiam sair, né, mulheres, coisas assim, aí eles passavam os alimentos por esses buracos, tem vários. Então amarravam uma corda, um arco, uma cordinha, amarrava a corda e tentava de acertar aqui o buraco, depois eles puxavam a corda, amarrava alimentos, coisas assim que eles precisavam para não ter que abrir as portas da muralha. Então tinha em vários lugares, iam escondidos, talvez à noite, hein? Era muito difícil acertar esses buraquinhos na muralha. É por isso que se chama, a corda se chama camelo. Eu tenho um texto aqui, vou até ler. Trata-se de fendas bem pequenas nas muralhas. Quando Jerusalém era sitiada, os que ficavam para fora amarravam uma corda chamada camelo a uma flecha que está escrito errado. É com X? Não é com CH? É com X? Uma flecha e acertava esses buracos na agulha. Por ali se passavam os mantimentos para quem tinha ficado dentro da cidade e acertar esse buraco era muito difícil. Por isso Jesus usa essa metáfora, porque
Por isso sua palavra toca direto nos corações daquele povo, porque fala de cotidiano deles. Eles conheciam bem Tudo, essas situações. Então é por isso que ele está usando essa metáfora do camelo. Né? Porque a gente, quando a gente lê assim, ele não entende. Quer dizer que ninguém consegue acessar o bem, exatamente. Achava que é um animal camelo. Eu também achava É. que ele achava que coisa esquisita num camelo, numa agulha, no Brasil. Entendeu? Eu pensava isso também. Mas parece mesmo uma fenda de agulha, um buraco de agulha. Esse negócio. Parece um buraco, uma agulha. De ponta cabeça, não? Não é? Então aí eles falam, mas aí vai ser muito difícil para ser salvo. Ó, eu vou reler tudo então. Então Jesus, versículo 23, hein? Então Jesus disse a seus discípulos, eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco. Aqui está escrito de uma agulha, mas só que não é de uma agulha. Na minha versão, na NVT, é de uma, em todas as outras versões, é da agulha. É mais fácil para entender. É mais fácil passar pelo buraco da agulha que de uma agulha, porque uma agulha faz pensar numa agulha de costura mesmo, de uma agulha. Agora, o buraco da agulha é dessa agulha lá. Se você vê nas versões que não tem a minha tá igual. já deu uma agulha na tua? Então, eu verifiquei na Bíblia de Jerusalém, aqui está deu uma agulha. Da agulha. O buraco da agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, então quem pode ser salvo? Porque se é tão difícil, então ninguém vai ser salvo. Aí Jesus olhou atentamente para eles e respondeu, porque é verdade, quem pode ser salvo? Por nós, a gente não pode fazer nada. Se é por nossas forças, por tentar, nossos esforços, a gente não pode, não tem como. Ele fala bem, Jesus. Ele olhou atentamente para eles e falou, para as pessoas, para vocês, é impossível, ninguém vai ser salvo. Se fosse por vocês não vão ser salvos mesmo, não. É impossível. Porque realmente é difícil, é impossível até. Para as pessoas isso é impossível. Mas tudo é possível para Deus. Só Deus que pode nos salvar. É por isso que a gente precisa de Deus, porque ninguém é salvo. Se não for por Deus, ninguém é salvo. Então Pedro diz, deixamos tudo para segui-lo. Qual então será a nossa recompensa? Você vê que ele já está interessado aqui. Isso aqui é bem um espírito carnal, hein? A gente quer alguma coisa em troca. Jesus respondeu, sim, eu lhes garanto que quando o mundo foi renovado, quer dizer, na Nova Jerusalém, e o Filho do Homem, que é Jesus, se sentar em seu trono glorioso, vocês, que foram meus seguidores, também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele fala que eles foram os primeiros que não o traíram. Quem não traiu Jesus naquela época? Os discípulos. O resto, tudo do povo, o traiu. Então é por isso que ele dá essa honra nesses discípulos. Porque foram os primeiros. Eles vão ter esse lugar honrado de poder sentar em tronos. Que a gente não vai ter. Porque a gente faz parte dos ímpios que vieram depois. Porque Jesus, ele veio, esse aqui ele fala muito bem quando ele fala com a samaritana, ele veio para salvar o povo de Israel, e não os outros. Aí ela fala, não, mas os cachorrinhos também podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí depois ele dá a bênção. Mas ele fala que não era para todo mundo. É depois que ele abriu mesmo para todos, porque ele viu também os outros mereciam, né? Poderia ser. A samaritana foi um exemplo, justamente. E quando ele viu que o próprio povo dele
não estava acreditando nele, a família, os irmãos. Aí ele fala, não, quem tem fé, todos podem ter fé. Isso foi uma coisa gradativa, hein? Não foi assim, de repente ele veio, Jesus era para todo mundo. Não, foi gradativo no ministério dele, a salvação para todos. Aqui ele já dá uma ideia, ó, vocês vão sentar em 12 tronos. E todos, aí que ele fala depois, e todos que tiveram deixado, mas ó, o que tem que, é como um novo rico, é tudo no mesmo sentido, né? O jovem rico. Todos que tiveram deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos ou propriedades por meu nome, por minha causa, mas é pelo amor do meu nome que tem que ler, na verdade. Quando a gente vê na Vulgate, lá na primeira, Septuaginta, lá, a Bíblia, a primeira, está escrito pelo amor do meu nome. Então, é pelo amor, hein? Por minha causa, receberão em troca o meu amor também, está escrito lá. 100 vezes mais, receberão o amor dele 100 vezes mais. E herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. A gente pode conferir isso em Salmos. Eu vou ler em Salmos 62, o versículo 12. É bem claro em Salmos. Ó, aqui ele retomou uma palavra de Salmos. Salmo 62, versículo 12. É página 660 na Spurgeon. Qual a página na tua? Ah, Versículo 4. não durou muito não, hein? Qual que é o versículo? 12. Na verdade, a gente pode ler 11 e 12, para entender melhor. Versículo 7. 6, 5, 9. Não, 660 na Spurgeon. Versículo 11 e 12. Encontraram? Ah, não, hein? Encontrou? Vou ler o 11 e o 12. Deus falou claramente, eu ouvi várias vezes. O poder, o Deus pertence a ti. O amor, Senhor, é teu. O amor é dele. Certamente retribuirás a cada um conforme as suas ações. Então, é isso, né? A gente vai receber conforme as nossas ações. Bom, para quem não é julgado, né? Vai ter recompensas segundo as nossas ações. Isso é claro. Os outros vão ser julgados mesmo. Vão ter o juízo final, a segunda morte. É por isso que ele fala, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Quem recebe as coisas com humildade, não está pisando em cima dos outros, né, que se acha hoje o primeiro, não. É muitos líderes, né, religiosos são assim. A maior parte, na verdade, são assim, pisam em cima do povo. Né? Não, vocês têm que fazer assim, não, vocês não vão estar salvos assim. Isso aqui eu ouvi várias vezes. A gente não vai ser salvo se a gente não faz isso, não faz aquela coisa. Eles são juízos, né? Então, estes certamente não serão os primeiros, segundo as palavras de Jesus. Mas, não quer dizer que não vão ser salvos, porque não somos nós que julgamos. Né? Aí, eu vou continuar já com a parábola dos trabalhadores do vinhedo, no capítulo 20. Porque, na verdade, é uma sequência. Né? O 19 e o 20 são sequência, falam da mesma coisa. Pois o reino dos céus, no capítulo 20, versículo 1, é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Ele é como o reino dos céus, é como uma propriedade que contrata gente. Combinou
de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e mando trabalhar. Ou que a gente combina com o Senhor. A gente sabe, eu acredito em ti, eu te cego, então eu vou receber, se eu faço isso minha vida inteira, aqui é um dia de trabalho, mas o resto da minha vida, a partir do momento que eu me converto, então se eu segue isso, eu vou receber a vida eterna. A vida eterna é uma só. Não tem duas vidas eternas, três vidas eternas, quatro vidas eternas, para um que é melhor que o outro, certo? É uma só. Então aqui combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, isso foi de manhã cedo, hein? Estava escrito, hein? Que saiu de manhã cedo, vamos supor às 6 da manhã. Lá as jornadas de trabalho eram do amanhecer até ao anoitecer. Não tinha esse negócio de horário. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu ali alguns desocupados. Desocupado é um pouquinho forte, vai. Aqui a gente fala, esses que estão lá na estrada, como que eles são? Vagabundo. Não, justamente não. Não. Não, esses que estão... Andarilhos. Não, É o esses... chapa, o chapa. Isso, chapa. Os chapas que estão procurando trabalho. Não são desocupados, são chapas. Nem vagabundo. Todo mundo não é vagabundo, não. Mas tem. É, No meu bairro deve ter um monte. tem. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. Né? O que fosse justo. Ele não falou, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, duas vezes, ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Foi lá, contratou uns e falou que ia pagar o que fosse justo. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Aí perguntou, por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou. Não é que a gente não quer, é que ninguém nos contratou. Responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. E foram. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Você vê como no reino de Deus é sempre os que servem, é sempre os que parecem ser os últimos que são os primeiros. Lá de novo, por último, quem contratou por último, já foi eles que receberam em primeiro. Começou, por último, os que foram contratar às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Aí complicou. Receberam uma moeda de prata. Para ele estava justo, ele falou. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberia mais. Trabalhei o dia inteiro, quer mais. Não é bem assim. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Eita! Aí o proprietário respondeu a um deles, amigo, eu não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro, por uma moeda de prata? Então pegue seu dinheiro e vá. É isso que foi combinado, não foi? Pensando assim tá certo, né? Claro, mas está totalmente certo. Combinado não sai caro. Vai, cara. É. Mas você combinou, você está satisfeito. Tem um se fala, então era melhor. Se eu soubesse, então não ia trabalhar, eu ia morrer de fome. Porque talvez ninguém ia contratar. Entendeu? Mas isso não vai tão longe. Eu falo isso de carteira. A Vilma pode falar isso. Hoje, quando a gente vai trabalhar, muitos reclamam.
Ah, já tô aqui. Nossa, que chato. Reclama. né? Logo cedo o pessoal tá reclamando. Ah, vou ter que pegar essas crianças chata, bagunceira. Aí estão ali reclamando. E muitos ganham bem. Aí quando não tem nada, tá reclamando porque não tem nada. Então a pessoa não faz uma alta reflexão. Eu falo isso todo dia. Agradeça a Deus, primeiro por estar, dê essa oportunidade de a gente Amém. estar vivos e a gente poder ir trabalhar. E por nós temos o trabalho nosso, digno, né? Amém. E as pessoas não fazem isso. Quando não tem, vai reclamar porque não tem. Ou está reclamando pelo É outro que verdade, recebe é mais. verdade. Tá? Então é coisas que você vê que é injusto, né? Não, quem sou eu Não, né, pra- poder fazer a Para justiça? gente, essa injustiça, ela veio, na verdade, pelo homem. Porque o homem, ele Quer ter faz, mais do que o sim, outro. e depois ele faz tudo por esforço. Então ele quer que o esforço dele seja retribuído. E está certo, na verdade, assim. É óbvio que a gente, quando a gente vive em sociedade, hoje, numa empresa, você não pode pagar um que faz o mesmo trabalho que você por uma hora. Isso hoje é complicado. Mas assim, esse aqui ele está falando o combinado e o combinado. Se na verdade você contrata um empregado para trabalhar uma hora por dia, que você dá um salário mínimo, é que você contrata um outro para trabalhar o dia inteiro, é que você combina um salário mínimo também, ninguém pode reclamar. Aceitou, né? Aceitou, não é? Então vai reclamar? Então era para falar, não, então não quer. Hã? Mas aceitou, não é? Agora, o que ele quer dizer aqui, Jesus, é que para quem se converte ou nasce num lar cristão, ou se converte com 15 anos, 20 anos de idade, e quem se converte no leito da morte, ele vai ter o mesmo destino. O importante é estar em Cristo. E não o tempo, é o esforço que você fez na tua vida. Porque não adianta, a gente não, mesmo com a vida inteira, a gente não é capaz de se salvar. Então a gente pode trabalhar, trabalhar, trabalhar. Deus não vai reconhecer isso. Por nosso esforço, a gente não é capaz, se a gente não reconhece que Jesus que nos salva, é que a gente não precisa fazer nada, que não é nosso esforço, não é caminho de cruz, andar de joelho, sei fazer o quê. Isso não salva ninguém. É que nem nós falamos agora há pouco, né? Sobre quem já morreu, quem está morrendo, vamos fazer a missa. Quem vai resgatar ele, quem vai tirar os pecados dele. É impossível. Tá? A gente não consegue, não adianta orar para a morte. Ele não aceitou em vida que Jesus era o salvador dele, já é. Já era, quer dizer. Entendeu? Então, relendo o 13. O proprietário responde a um deles: Amigo, não foi injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro para uma moeda de prata? Então, pega o seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Não, é? Faço o que eu quero, o dinheiro é meu. Então, vocês são meus. A criação é minha. O mundo é meu. Eu faço do jeito que eu quero. Então, se eu estou pedindo seguir os meus mandamentos, os meus preceitos, para vocês ser salvos, estou pedindo isso. Eu não coloquei a condição de quanto tempo. Ah, vocês precisam seguir meus mandamentos por 30 anos. Porque se vocês seguem 29 anos, 364 dias, vocês não são salvos. Não é assim, pode ser um minuto. Um minuto antes de morrer, se de verdade. Deu tempo de se converter, mas o problema é que a gente não sabe quando vai ser a nossa hora. Hein? Então a gente não pode especular. Não, vou esperar para me converter. Porque vai dar tempo ainda. Eu vou ter a mesma coisa mesmo, o mesmo salário. Então, vou me converter agora para quê? Mas não adianta, porque a gente não é por esforço. Então é melhor se converter já, já. Porque não é esforço que a gente faz ou não. Aí, o dinheiro é meu, hein? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros. Assim os últimos, de novo ele repete isso, assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Agora me fala nessas maioria de igrejas, não tem essa inveja? Peraí.
Eu estou 20, 30 anos no Evangelho. Estou 30 anos com o Senhor, você vai querer me ensinar alguma coisa? Esses caras, alguns a gente pode chamar de cara, não de irmão. Porque é verdade, não são. Porque eles estão querendo ter uma autoridade espiritual que eles não têm. Entendeu? Isso tem nada a ver. Porque o Espírito Santo é um. E quando o Wagmar, por exemplo, fala com vocês, ou com a Ana, quanto tempo de conversão você tinha? Quando você falou com a Ana? Uns 6, 7 meses. Pronto. Você não tinha 60 anos, nem 6 anos, nem... Tinha 6 meses. Veio o efeito. Não é? Está chegando toda a família. Já hoje tem mais uma pessoa que vem para o culto. Entendeu? Toda a família ainda não, mas está para chegar. Pela fé, pelo menos. Então, não precisa dessa coisa, não, do orgulho. Não, peraí, você vai ter que fazer o que eu sou entendedor da palavra. Não sou, não. Qualquer um o é. Porque se eu sou entendedor, quer dizer que não é o Espírito Santo que está agindo em mim. Eu estou falando por mim, pela minha experiência, não é? Porque se são os anos de experiência que me fazem que eu entendo, então eu estou falando por mim. Agora, se não for, é o Espírito Santo. Então, isso é muito, muito importante a gente sempre se lembrar, que a gente é nada sem o Espírito Santo, é que ninguém é melhor que ninguém. É que, em primeiro lugar, a gente serve o outro. É que o último será o primeiro. Certo? Então, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por esses testemunhos, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá, pela nossa reunião